Vocês já passaram por algum atendimento difícil? Ou já passaram por alguma encomenda difícil? Com aquela cliente sem noção do caralho? Se você, minha querida artesã, meu querido artesão, ainda não passou por isso, saiba que em algum momento você vai passar, porque cliente sem noção existe em todo lugar. E é isso que nós vamos reagir hoje nesse vídeo, ok? Atendimentos, clientes sem noção, encomendas, enfim, tudo que tem direito. Oi, eu sou a Clara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Antes de tudo, peço que vocês deixem o like, que vocês se inscrevam no canal. Dito isso, vamos para o primeiro vídeo da saga aqui de atendimentos de artesanato. Gente, e quando você é aquele iniciante, tá começando ali a fazer suas artes e a pessoa começa a insistir em querer que você faça uma encomenda para ela? Onde é que fica o seu fim nessa hora? Esse é o caso do primeiro vídeo. Literalmente me imploraram pra fazer. Quem conhece a minha história no biscuit sabe que eu comecei a fazer biscuit pra mim. Eu não tava com intenção de vender. Eu comecei ali como hobby porque eu queria fazer muitas coisas que eu não achava pra comprar por aí. Eu também tenho, assim, uma certa vontade de aprender biscuit porque eu quero fazer coisas pra mim, coisas pra fazer presentes e tal. E eu acho essa arte biscuit muito interessante, porque, tipo assim, eu também acho diversificado você poder fazer o que você quiser no biscuit, o que você quiser. Na verdade, com qualquer coisa você consegue fazer o que você quiser. O que você quiser. Hein? E meu, quando eu achava era horrível ou era caro, então eu tinha que fazer. Só que eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, então eu até pensei em vender algumas vezes e tal. Já tinha muita gente que falava, nossa, começa a vender e tal. Só que eu ficava tipo, não, eu não sou bom o suficiente ainda. Eu quero, tipo, como eu começar a vender, eu quero entregar um trabalho bom, um trabalho foda. Até porque eu sei que um trabalho foda, ele se vende sozinho. Se você vende um negócio lá que a pessoa vai ter problema depois de um tempo, essa pessoa nunca mais volta a comprar com você. Por isso que eu falo, gente, treina, fica ali pelo menos um ano, no mínimo, treinando, fazendo ali suas coisas, vendo como essa reage ao longo do tempo, pra depois você começar a vender. Fora que também cada pessoa tem um tempo, tem gente que vai precisar até de mais de um ano. Só que eu devia ter uns 5 meses, talvez até um pouco menos de biscuit, né? Então eu ainda era bem iniciante, mas eu já tinha um trabalho bacana. E essa pessoa chegou em mim porque ela já tinha encomendado com outra pessoa que se dizia profissional, que tinha perfil, os caramba. Só que entregou um trabalho porco pra ela, que chegou ali mal pintado, que não tava com uma tinta boa, não tava com acabamento ali bom e que tava rachado, sabe? Que tinha que chegar, acho que até uma parte quebrada, mano. E ainda tava tudo troncho, não tava um acabamento nada bom. Nada bom. E aí, eu falei que biscuit é difícil, porque assim, você não pode, só porque você fez uma escultura assim, boa, você não pode se dizer profissional, porque é difícil. Até pra dar um acabamento é difícil. Eu falo isso porque eu mexi com biscuit uma vez e foi horroroso. por ela já ter me acompanhado por algum tempo, né, por mais que eu fosse iniciante, ela falou, pô, eu confio no teu trabalho, eu confio que você vai fazer algo bom, quebra essa pra mim, e eu falei, tá bom. Eu vou fazer a boa pra você, vamos tentar, né? E foi a minha primeira encomenda, eu entreguei um trabalho ótimo, né? Principalmente se for comparar com o outro que ela já tinha antes, né? Tipo, hoje em dia, obviamente, eu faria muito melhor. Mas, tipo assim, foi algo muito marcante pra mim. E tanto que até hoje eu tenho memória desse personagem. Tanto que eu tô contando essa história agora porque eu fui falar de uma cliente que acabou falando sobre isso, né? Porque ela falou, nossa, é difícil achar uma pessoa. Claro que você tem memória sobre isso, foi sua primeira encomenda. Não tem como você esquecer a sua primeira encomenda. Bom, né? Por mais que eu te conheci faz pouco tempo, outras pessoas recomendaram, falaram que era muito bacana, fui lá, confiei. Nem chegou ainda o meu, mas já tô super feliz com o resultado, já vou pegar mais. E aí eu falei, pô, eu não acho que eu não tenho mais o story dessa primeira encomenda que eu fiz, mas eu lembro de cabeça como que era. Aí eu desenhei assim, só que depois eu encasquetei. Eu falei, eu vou procurar esse Baby Story. E eu achei, cara, minha memória tá boa. Tá em dia, olha aí. Esse aqui foi o desenho que eu fiz pra ela, pra ilustrar a peça que eu tinha feito aí, que foi minha primeira encomenda. E aí depois eu fui ver o story e olha só. Acabei de terminar aqui a encomenda da cliente. É o primeiro boneco assim, né, OC que eu faço no geral e também pra alguém. Ficou bufo. Ficou muito bufo. Nossa. Caramba, eu amei. Sério, eu amei, real. Nossa, e tá tudo acabado, tá todo... Não, assim, eu acho que não tá todo acabado ainda, mas, cara, dá pra ver que tá muito bom, real. Nossa, eu amei. Ainda não fiz nem os meus, mas enfim, achei que ficou bem legal, acho que ela vai gostar bastante. Ah, o bolinho.
Eu lembro com todos os detalhes. É isso, cara. Depois que eu modelo uma coisa, é muito difícil de eu esquecer algum detalhe. Ainda mais porque, porra, era um boneco muito simples, cara. Tipo, muito simples. Só que pelo tamanho que eu fiz, obviamente, deu ali um trabalhinho, né? Na época, inclusive, eu cobrei uns 40 reais nele. Hoje em dia eu não cobraria menos de, assim, uns 130, ainda mais que eu usei base de isopor ali, demorei pra modelar. Só que na hora, o meu preço por hora era 10 reais, né? Hoje em dia, tipo, é 3, quase 4 vezes mais, né? Então, tipo, teve uma bela evolução, não só na qualidade como no preço. Até porque a gente tem que ir ali acompanhando as coisas. Hoje em dia eu cobro 10 reais a hora, eu não recebo nem 500 pau ali por mês. Exatamente, porque esse é o X da questão. As pessoas acham que só porque você faz algo de artesanato, algo artesanal, o seu trabalho vale menos. Gente, eu nunca vi isso. Qual é a lógica? Qual é a lógica do artesanal valer menos? Peraí! O mundo tá acabando! Gente! O que é isso? De verdade, você investe conhecimento, você investe material, você investe o seu tempo, a sua habilidade. E as pessoas não valorizam. É por isso que eu não vendo nada e não me especializei em nada. Porque eu não tenho paciência. Eu sou uma mera curiosa mesmo, porque eu não tenho paciência de lidar com pessoas. Então eu admiro muito pessoas que conseguem viver da sua arte, conseguem valorizar a sua arte, porque eu não tenho paciência, juro. Eu realmente não tenho paciência pra sem noção, pra pessoas sem noção. Não tenho. Aí como é que eu pago minhas contas? E eu tô ligada, talvez você tenha ficado até o final pra me criticar, porque essa história parece muito papo de coach, né? Tipo, nossa, eu não sabia nadar, mas eu aprendi no primeiro dia e no outro eu já estava dando aula. Parece, né? Eu que era iniciante, peguei ali, entreguei um trabalho melhor que uma pessoa que se dizia ali profissional. Mas foi isso mesmo que aconteceu, gente. Eu juro que eu não tô inventando história. Se eu tivesse como achar essa cliente hoje em dia, que realmente eu não lembro o nome, né? Tipo, o story eu achei porque tava ali nos meus stories. Agora, o nome da cliente pra procurar ali no papo pra ter as fotos, porque ela me enviou as fotos do produto lá que ela recebeu da outra pessoa na época. Só não sei se ela mandou temporária aí, realmente não tem como saber, 5 anos atrás ou mais, né? Tipo, aí eu não teria como mostrar, assim, realmente o produto que ela recebeu ali da outra pessoa pra comparar. Mas se eu pudesse, eu mostraria pra vocês. É que realmente não tem como. Essa foi a minha história. Eu juro que é verdade. Acredita quem quiser. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Me segue. E bye! Vamos lá, gente, seguir. É porque existem profissionais e profissionais, né? Existem profissionais que são bons naquilo que realmente fazem. E existem profissionais que estão assim, cagando e andando. Gente, o que tem de profissional aí que faz um trabalho meia boca não tá escrito. Abafa. Falando de artesanato, a gente sabe que a valorização do trabalho do artesão é, na maioria dos casos, o seu tempo. Porque, assim, você dedica uma boa parte do seu tempo para fazer aquela peça, para fazer aquela arte para a pessoa, e você tem que colocar o seu preço ali. E é isso que muitas pessoas não entendem. E é isso que me causa mais raiva de gente sem noção. Mas também tem aquele caso que a artesã não sabe como colocar o preço no seu trabalho, que é o caso dessa diva aqui. Gente, vocês não vão acreditar nessa história que eu lembrei de quando eu trabalhava com encomenda de crochê. Oi, meu nome é Bá, sou aqui da Karma Crochê. Dei uma sumida, mas voltei com essa história porque eu acho que ela vale a pena. Dá um pouco de vergonha ali, mas é boa. Acabei de ver um post que é tipo assim, você sabe quanto tempo demora pra sua peça de crochê ficar pronta? E aí eu lembrei que assim que eu comecei a trabalhar com encomenda de crochê, eu etiquetava todas as peças bem bonitinho. E aí um dia eu vi uma inspiração muito boa, que era pra colocar essa peça, levou X horas pra ser feita. Beleza, a gente imprimia a etiqueta, não colocava quantas horas, deixava só um tracinho pra ser preenchido. E aí quando eu finalizava a peça eu preenchia. Só que eu nunca lembrava de marcar quanto tempo demorava. Gente, eu acho isso muito chato. Tipo, eu sento aqui pra fazer crochê, eu tenho que ficar cronometrando. É simples. Mas sei lá, e eu paro pra pegar uma água, eu paro pra fazer sei lá o quê. Aí quando eu vejo... Mona, eu vou dar o meu parêntese aqui, tá? É chato, mas assim, não é uma coisa difícil. Não é uma coisa difícil. Ai, nossa, tô fazendo crochê aqui, tô cronometrando. Aí, beleza, eu vou parar pra pegar uma água. Você vai deixar cronometrando ainda? Ou, tipo assim, esquecer, tudo bem, acontece. Agora, Mona, não é tão difícil. Meu cronômetro tá, tipo assim, 8 horas, tá no dia seguinte porque eu esqueci de parar. Ou então eu paro e eu esqueço de voltar. Então eu nunca contava quanto tempo gastava de fato. E aí eu pensava, tipo assim, se um vestido eu gastei 4 dias pra fazer, eu fazia, tipo, 24 horas vezes 4.
Só que óbvio que não é 24 horas, óbvio que eu não passei 24 horas fazendo o crochê. E aí o número de horas das minhas peças eram... Tá lá a peça, 24 horas, a pessoa não dormiu, a pessoa não comeu, a pessoa não bebeu nada, a pessoa só ficou fazendo 24 horas da peça inteira. assim, muitas horas, sério. E eu lembro uma vez que eu tava numa feira, assim, tinham várias marcas, e aí eu tava conversando com uma menina, a gente ia fazer, tipo, uma collab, a marca dela e a minha marca de crochê. Aí eu falei com ela, nossa, esse vestido demorou, tipo, 49 horas pra ser feito. Nem era um vestido, acho que era um top. Ela ficou, tipo, meu Deus, eu não fazia ideia que crochê demorava tanto. E eu, tipo, pois é. Só que, óbvio que não era 49 horas. Devem ter sido, tipo assim, 9 horas. É isso, gente. Se você tem alguma peça que eu fiz lá nos primórdios, saiba que talvez eu tenha espalhado a maior fake news do mundo sobre o tempo que eu gastei pra fazer. Gente, vocês não vão acreditar. É isso, galera. É isso. Assim, artesãs, gente, não é tão difícil. Não é tão difícil. Mas eu falo que não é tão difícil, porém, talvez aconteceria o mesmo comigo. Então não posso julgar tanto essa diva aqui. Não posso. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente. Mas sim, gente, cronometrem o quanto vocês levam, até para vocês terem uma noção de quanto vale o seu trabalho. Eu não trabalho com venda de artesanato. Quem trabalha com venda de artesanato é a minha mãe. Tipo assim, a minha mãe, ela cobra um valor muito abaixo do preço que eu acho que deveria ser cobrado. Só que a diva não quer saber. A diva não liga, porque a diva tem 2 empregos e também trabalha com artesanato. E quando você, gente, faz uma venda, você acha que tá tudo certo com o seu trabalho e tudo mais, e a pessoa vai ter o cuidado ali, o zelo, o mesmo zelo que você tem na realização do seu trabalho, ela vai ter o zelo ali, o mesmo com o produto final dela, e não é isso que acontece. O que é que você faz com uma pessoa dessa? Você mata. É o caso dessa querida aqui, relato de uma cliente sem noção. Eu amo cliente sem noção, eu amo, adoro. Eu me conheço, não vai dar. Relato de uma cliente sem noção. Recebemos a seguinte mensagem: oi, boa noite. Recebi minha encomenda faz um mês de 2 chinelos. Realmente são lindos, igualzinho às fotos. Um deles nem usei, mas o de olho grego usei umas 4 vezes e ficou horrível. Aí a gente respondeu: boa noite, o que aconteceu? Gente, é aquele chinelo de miçanga? Será? Eu tenho pavor desse chinelo de miçanga. Eu acho brega, tá? Já falei a minha opinião, eu acho brega. Não sei se é trauma ou se é gosto pessoal, mas eu acho brega. Ela mandou: então, ficou todo sujo, descolou tudo, usei só na chácara uns 4 dias. A gente mandou: entendi, mas você seguiu as orientações que mandamos junto com o chinelo, de uso e limpeza? Limpou com lenço umedecido ou paninho úmido? Porque a gente fala que não é pra lavar, mas que limpar, deve limpar, né? Até porque, pra quem não sabe, esse chinelo a gente faz... A gente não, né? Teve uma época que minha mãe fez também, que geralmente é feito com fio de nylon. E fio de nylon não pode pegar água, porque ele apodrece. Então, assim, não pode, porque conforme você vai lavando o chinelo, o fio solta, porque é costurado, né? Por isso que me causa um certo ranço, porque quando não é bem feito, o fio fica pra fora. Então, pra mim, causa um certo ranço. Eu não sei hoje em dia se a técnica tá diferente, se é outra, se é costurada, se é colada, enfim, eu não sei, tá? Não sei. Mas na época que eu usei era, assim, horrível. Horrível. Eu não gostava. Ela respondeu: não, nem limpei. Como eu disse, usei bem pouco. Você mandou que não podia lavar, então nem mexi. Fiquei bem triste de como ele ficou. Vou te mandar a foto do estado que ficou o chinelo. Aí eu já tava me preparando, né, do que a gente ia receber. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o que a gente mandou, como foi o chinelo. Esse é o chinelo de olho grego que ela comprou. Em perfeito estado, foi exatamente... Gente, eu não achei esse chinelo tão feio. Eu não achei esse chinelo tão feio. Nossa, ele é bonito. Eu usaria? Eu não usaria. Mas com certeza eu daria de presente pra minha mãe, porque ela ia amar esse chinelo. Mas eu achei bonito.
exatamente esse modelo, tá? Solado limpo, né? Estampa bem brilhosa, pedraria linda e fio branco. Prestem bem atenção nesses detalhes. Esse é o chinelo. E essa foi a foto que a gente recebeu do pouco uso da cliente. Ficou nesse estado aqui, que eu não sei nem explicar o que aconteceu, que aqui tá tudo... O que essa Mona foi fazer? Ela foi fazer uma trilha? Fazer uma trilha de chinelo? Esse chinelo ainda por cima? Colado e bastante sujo, o solado nem se fala então, né, todo encardido, e o fio então, nem branco mais tá. Cortou uns pedaços aqui, então assim, eu nem sei explicar o que ela fez pro chinelo ficar nesse estado. Aí eu respondi o seguinte: nossa, realmente ficou bem sujo, você deveria ter seguido as orientações. Assim, só um pouquinho sujo, nada demais, não é uma coisa que você olha e você perceba. Tá só um tiquinho sujo, não é muito assim. Eu acho que ela exagerou um pouco nessa mensagem aqui. A tampa está toda estragada e cortada. Ela mandou: paguei pelo chinelo e gostaria de saber o que você pode fazer em relação a isso, porque merece um chinelo novo, já que mal usei esse. Impossível não ter usado, né? Nas condições que o chinelo ficou. Mas enfim, eu respondi: infelizmente não tenho o que fazer. O chinelo foi em perfeito estado, como você mesmo disse que chegou, lindo como na foto. Você deveria ter limpado a cada uso. O fio do chinelo, inclusive, está até escuro por conta da sujeira. Tenho inúmeras clientes que cuidam direitinho do chinelo e eles duram muito. Os meus mesmo. Os meus chinelos estão em perfeito estado. A cada uso eu limpo, né? Mantenho meu pé sempre limpinho para poder usar e não fica nunca. Até porque, gente, quem tem esse chinelo sabe que esse chinelo é pra dar um tchan, pra você lacrar, entendeu? Não é pra você usar em qualquer lugar. É pra você botar uma roupa bonita, você usar o chinelo combinando, é pra você colocar um biquíni bonito e você ir pra praia usando ele pra tirar foto. Não é o tipo de chinelo que você usa pra você ir pra uma trilha, por exemplo, igual a Samona foi. Eu aposto que ela foi numa trilha, porque pra quem sabe, quem já fez uma trilha sabe que é tudo escorregadio. Sabe que você pode voltar descalço se você for de chinelo, porque o chinelo pode arrebentar. Não é nem indicado. Pelo amor de Deus. Nunca numa situação dessa. Aí vem a resposta dela: um absurdo isso. Deveria avisar que não se pode usar o chinelo, porque eu usei menos de um mês e ficou assim. Você deveria me mandar o outro. Aí ficou meio contraditório, porque ela falou que usou 4 dias, agora é menos de um mês, e aí ela quer outro chinelo. Imagina se eu tenho que dar um chinelo para cada pessoa que usa com o pé sujo ou não limpa o chinelo. Aí é cada uma que entra na nossa vida. Graças a Deus a gente tem clientes que cuidam direitinho do chinelo nessa situação. Mas me conta aí, o que vocês acharam da situação que ficou esse chinelo? Eu acho essa cliente uma filha da puta, que você tem que mandar ela tomar no cu, porque ela tem que tomar vergonha na cara pra ela cuidar das coisas dela direito. Calma aí, paizão. Finalizando a nossa saga de atendimentos aqui, de encomendas e tudo mais, vamos para a última, aquela que eu achei um pouquinho contraditória, tá? Porque eu acho raro isso acontecer, real. Eu acho isso muito raro de acontecer. Mas eu achei um caso assim bem interessante para trazer para vocês. E vocês podem deixar a opinião de vocês aí. Vocês gostaram do vídeo? Quer que eu traga mais vídeos assim? Então deixa aí nos comentários que eu vou gostar bastante. Falou que ia mandar fazer com outra crocheteira o pedido que ela tava orçando comigo. E eu concordei e falei que achava melhor mesmo ela procurar outra pessoa. Se você não me conhece, oi, eu sou Ana Paula Zambon, sou crocheteira. Eu faço bolsas normalmente em fio de malha, em fio de poliéster, dou aulas também. Sou nova aqui nessa plataforma, mas se você for me seguir lá na rede vizinha, tem conteúdo lá. Porque a cliente, ela entrou em contato comigo, foi na semana passada, eu acho, né? Ela não é cliente de já ter comprado de mim, mas eu conheço ela porque, na verdade, eu sou cliente dela no negócio dela. Aí ela entrou em contato, ela me mandou a foto de uma bolsa e disse que uma amiga dela tinha visto em algum lugar, no Instagram, não sei, e ela queria presentear essa pessoa com essa bolsa, né? Então ela lembrou de mim e me mandou para perguntar se eu fazia. Era uma bolsa bem diferentona, eu de fato não fiz ainda o modelo,
Mas quem é crocheteira sabe que a gente faz, né? A gente pega, sempre vai ter uma primeira vez pra fazer o modelo. Então eu fui lá, procurei se tinha um tutorial, porque era uma bolsa bem diferentona, assim. Ia demorar muito tempo pra eu descobrir sozinha como fazia, sabe? E ela, como era pra presentear. E aí fui lá, procurei o tutorial. Achei o tutorial, vi, beleza, totalmente possível de fazer, normal. Aí expliquei pra ela, falei, olha, tá beleza, eu posso fazer sim. Passei o orçamento, né? E expliquei pra ela, como eu sempre faço com qualquer cliente. Expliquei, falei, olha, eu vou fazer a bolsa igual, mas assim, pode ser que não fique absolutamente igual. Por exemplo, a alça, às vezes, né, que era uma alça, não era de crochê, falei, eu vou procurar o mais parecida possível, gente. É porque é aquilo, né, gente? Eu não sei se as pessoas têm essa noção, as pessoas que não trabalham com artesanato, mas existem artesãos e artesãos. Nem todo mundo faz o trabalho igual. Então, existe uma técnica sim, mas fulano aprendeu de um jeito e fulano aprendeu de outro jeito. E o resultado pode ser totalmente diferente. Existe essa diferença, sabe? As pessoas, elas não têm um trabalho igual. Não existe isso em qualquer área, na real. A gente vai escolher juntas, mas eu não sei exatamente qual é o fornecedor, né? Porque quando eu perguntei onde ela tinha visto, ela mandou pra mim o perfil no Instagram dessa crocheteira que ela viu o vídeo da bolsa, né? Que no caso a amiga dela tinha visto também. Aí tá, já tinha mostrado pra ela a cor, eu fui ver, eu tinha aqui em casa a mesma cor do fio, porque ela falou que ela queria igualzinha. Normalmente as clientes, elas geralmente quando mandam assim uma foto de outra pessoa, de outro artesão, algo que pegou de algum lugar, todo mundo que entende do artesanal entende que pode ser que não fique absolutamente idêntica, né? Mas beleza, ela falou que tudo bem, que ela ia ver e depois ia me chamar. Aí demorou um pouco, ela deu uma sumida, eu falei, eu acho que ela não vai fazer. Às vezes é pra presentear, o valor não é assim um valor muito baixo, né? Fiquei sem... Não falei mais com ela. Aí quando foi ontem, ela me mandou mensagem e eu achei muito legal a sinceridade dela, sabe? Nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Ela mandou mensagem dizendo que ela tava com medo de fazer a bolsa comigo e que não ficasse igual a que a amiga dela tinha visto, sabe? E que ela não sabia, como eu nunca tinha feito, ia ser a primeira vez, e que... Eu acho essa sinceridade muito bacana, tá? Você conseguir chegar na pessoa e você falar, olha, não acho que vai ficar igual, não acho que é o resultado que eu queria, porque as pessoas sentem essa dificuldade, e eu achei muito bacana isso acontecer, porque como eu disse, é uma coisa bem rara, assim, de acontecer. Porque geralmente o que acontece? Você faz o trabalho, você entrega pra pessoa, ela não gosta, e tem o retrabalho, que é o quê? Você refazer tudo que você fez, porque a pessoa não gostou, não foi direta ao ponto, não falou. E isso acontece muito. Isso acontece muito, gente, muito. O valor que eu passei era o mesmo, quase, eu acho, não sei, o valor da artesã que ela tinha visto no perfil, e que então talvez fosse melhor comprar direto com ela, e tá. Ah, gente, fui na emoção aqui de desmanchar, embolei todo o fio. O que você diria pra cliente? Bom, aí eu mandei mensagem pra ela e falei que eu entendia o lado dela, e que, só que eu expliquei, falei, olha, não é porque eu nunca fiz que não vai sair igual. Falei, a bolsa vai sair igual, é uma receita. No caso, não era uma bolsa que aquela artesã tinha criado, sabe? Tinha vários tutoriais no YouTube. Aí eu falei, isso não é uma bolsa que ela criou, né? E ainda que se eu tivesse dúvida que eu conseguia fazer igual, eu não ia pegar a encomenda, eu ia falar pra você, ou eu ia ser muito sincera, como eu sempre sou com várias clientes, falar, olha, a gente vai fazer parecida, né? A gente vai fazer como inspiração esse modelo. Mas no caso ela queria igual. Porque existem as pessoas que não sabem diferenciar inspiração de você querer fazer algo igual. Existem.
tá? Existem. Então eu falei, mas o tutorial tá lá, a bolsa vai sair igual, né? Não é porque eu nunca fiz. Se eu achasse que eu não sou capaz de fazer, eu simplesmente não ia pegar a encomenda. O que pode ser que não fique absolutamente igual é a alça, por exemplo, né? Que eu não sei qual é o fornecedor dela. Expliquei direitinho. Só que eu entendi que era melhor não pegar essa encomenda. Porque eu tava lidando com uma expectativa dela muito alta, muito diferente, né? Então, sempre que a cliente entra em contato comigo, que tem esse tipo de dúvida, esse tipo de incerteza, eu sempre explico que é esse o caso. Eu falo, olha, essa inspiração, essa foto que você mandou é uma inspiração, a gente vai fazer parecida. E tá sempre tudo bem. Quem compra uma peça artesanal geralmente já sabe, já entende isso. Que cada artesã é uma artesã, cada mão é uma mão, nunca vai ser. Mas, amiga, tem gente que não, tá? Tem gente que não. Tem gente que acha que se mandar uma referência pra você, a pessoa vai conseguir reproduzir aquilo e muitas vezes não é o caso. Então, tipo, existem pessoas que realmente não sabem o que é uma inspiração do que é você querer que você faça, que você recrie aquilo que ela quer. Então, assim, não é todo mundo que compra uma coisa artesanal que tem essa consciência. Infelizmente. Aí, igualzinha, né? E nunca tive problema com isso. Só que aí eu entendi que eu tava lidando com uma expectativa dela muito alta e que na verdade não era nem dela, era de outra pessoa. Então já imaginou o problema se a bolsa não suprisse a expectativa daquela pessoa que ela ia presentear? Eu não fiquei chateada em momento algum, ela me disse que não tinha nada a ver com duvidar da minha capacidade ou do meu trabalho, que ela sabia, e eu não achei isso em momento nenhum. Eu realmente entendi o lado dela, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha, fulana, então realmente eu acho melhor você procurar essa artesã que você viu, que a sua amiga viu esse vídeo, e realmente comprar dela. Todo esse tempo pra conseguir desembolar o fio. Lidar com a expectativa das pessoas é um negócio muito delicado, né? E eu entendi perfeitamente, porque eu sou uma dessas pessoas. Às vezes a gente vê uma coisa e você idealiza aquilo ali daquele jeito e tal, e depois se tiver mínima vírgula diferente, você não vai ficar completamente contente. Então eu entendi absolutamente o lado dela. E você, teria feito a mesma coisa que eu ou você agiria diferente? Lidar realmente com a expectativa das pessoas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, real. E ela fez muito bem, muito bem. Mesmo que explicando tudo, em tudo, você consegue perceber que não é aquilo que a pessoa quer, sabe? Eu também sou essa pessoa que cria expectativa, todos nós somos. Então, tipo assim, você ter o tato de perceber isso é muito bom para sua profissão. E também você ter o tato de perceber isso como cliente é melhor ainda. Ambas aqui foram maravilhosas uma com a outra. Pode ser que seja mais fácil, porque elas já se conhecem, enfim, já uma é cliente da outra. Mas quando você não conhece o cliente e quando você não tem aquele cuidado, será que ela se sente confortável em falar e tal? Você se sente confortável em conversar? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado, sabe? E conversar sempre, eu acho que esse é o caminho. É você conversar sempre, você sempre deixar as coisas claras o máximo possível. Pode ser que tenha aquele cliente sem noção, porque sempre tem, não tem como a gente fugir disso, sempre tem. Mas assim, se souber trabalhar, eu acho que dá tudo certo no final. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês já tiveram alguma encomenda que deu aquele trabalho, aquele retrabalho do caralho pra você fazer? Ou você sempre tem clientes bacanas que sabem muito bem o que querem e você não tem trabalho nenhum? Conta pra mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!